Olá pessoal, então vamos agora falar sobre a regra de 3, beleza? A aula de hoje vai ser focada na regra de 3 simples, né? O que seria a regra de 3 simples? Aquela regra de 3 que nós temos apenas duas grandezas, tá? A gente vai focar hoje tanto na regra de 3 simples diretamente proporcional, quanto na regra de 3 simples inversamente proporcional. Nós vamos ter duas grandezas. Gente, não tem muito como falar aqui sobre isso sem ser com um exemplo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74. Qual é o preço de 27 metros desse tecido? Repare que eu tenho duas grandezas. A primeira grandeza, metros. A segunda é reais. Ok? Se eu montar aqui de uma tabela de uma forma bem organizada aqui, ó, eu sei que 6 metros custam R$ 74. 20 metros desse tecido vão custar quantos reais? Montei minha tabelinha, beleza? Agora, a minha principal pergunta numa regra de 3 é se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Nesse caso, como é que você faz? Esquece os números. Esquece os números aqui, ó. Esquece os números. Preocupa com os números, não. Pensa comigo. Aí você pensa, se eu aumentar esse primeiro, tá? Independente se vai aumentar ou diminuir. O que acontece? Se o primeiro aumentar, se eu aumento a quantidade de metros de tecido que eu vou comprar, vai aumentar o dinheiro ou vai diminuir o dinheiro que eu vou ter que pagar? Você já deve estar pensando, poxa, se eu vou comprar mais metros de tecido, eu vou gastar mais dinheiro. Então, se você falar que os dois aumentam, ou o contrário, diminuiu, menos tecido, quanto que eu vou gastar? Vou gastar mais ou menos? Vou gastar menos. Então, se eu diminuo a quantidade de metros, diminui também os reais. Se os dois aumentam ou os dois diminuem, eles estão fazendo a mesma coisa sempre, eles são diretamente proporcionais. Então, quando for diretamente proporcional, tá? Então, esse aqui vão ser diretamente proporcional. Quando for diretamente, você vem e multiplica cruzado, ou seja, o 6 vezes o x é igual ao 74 vezes o 27. Gente, eu prefiro, ao invés de multiplicar aqui e depois passar o 6 dividindo, eu gosto de já passar o 6 dividindo. E aí, por exemplo, aqui, ó, o 27 e o 6 dá os 2 por 3. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 9. Então, o x ficou 74 vezes o 9 dividido por 2. 74 dividido por 2 dá 37. Então, o x ficou simplesmente o 37 vezes o 9. Você faz a conta aqui, ó, 37 vezes 9, aqui dá 63, sobe 6, dá 27, 333. Então, o x deu 333. 333 o quê? Reais, né? Porque o x estava na coluna dos reais. Edi, eu prefiro fazer o 74 vezes 27, pegar o resultado e dividir por 6. É questão de gosto, mas quando as contas forem muito grandes, vai ficar complicado, tá? Essa é uma dica importante que eu dei para vocês, mas se você, sua prova tá para agora, você não aprendeu ainda esse negócio de simplificar, manda ver do jeito que você sabe fazer. Mas o importante é você saber se é diretamente ou inversamente, para saber se você vai multiplicar cruzado ou como vai ser inversamente, daqui a pouco eu vou falar, beleza? Vamos lá, uma secretária digitou 48 laudas. E de que é laudas? Não sei, não faço nem ideia e não me interessa saber. Eu sei que ela digita 48 dessas coisas, é produtividade, ou seja, eu já consigo entender que quanto mais laudas, mais horas eu vou gastar. Entendeu? Então não importa o que é lauda, o que importa para mim é quanto mais lauda, mais horas eu vou precisar. Ok? E em quanto tempo ela consegue digitar 72 laudas. 72 laudas em quanto tempo? O x. Eu já entendi que é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, o 48 vezes o x é igual a 72 vezes o 10. Esse aqui não tem muito o que fazer da simplificação, não, mas eu vou passar aqui dividindo o 48. Eu estou vendo que os dois aqui dá por 24, 48 e 72. Aqui dá 3, aqui dá 2. Então, o x ficou 3 vezes 10, 30, dividido por 2 vai dar 15. 15 o quê, Edi? Horas, porque o nosso x estava na coluna de horas. Beleza? Tranquilo aqui? Então, beleza. Esse aqui era o nosso exercício, tá bom? Gente, a numeração dele aqui está errada. A numeração dele aqui seria o exercício número 2, né?
Seria o exercício número 2. Vamos continuando então, né? Olha lá. Com 5 litros de gasolina, então eu tenho aqui litros, um automóvel consegue uma distância de 41 km. 5 litros, ele consegue 41 km. Com 20 litros de gasolina, ele vai conseguir X. Diretamente proporcional, né? Porque quanto mais litros, mais quilômetros ele vai conseguir percorrer. Então, 5x é igual a 20 vezes 41. Se você quiser fazer o 20 vezes 41 e depois dividir pelo 5, fica à vontade. Aí o 5, eu gosto de passar aqui dividindo, então o 5 aqui dividido pelo, o 20 dividido pelo 5 dá 4, então isso aqui vai dar 164. 164 o quê? Quilômetros, né? Porque o x está na coluna dos quilômetros. Agora vamos ver alguns exercícios diferentes um pouco. Exercício aqui, beleza. A velocidade de um avião, 600 km por hora. Então, a gente tem a velocidade que está em quilômetros por hora e ele gasta um tempo, né? Velocidade em quilômetros por hora e o tempo aqui em minutos. Ele gasta uma velocidade de 600 km por hora, ele gasta 20 minutos. Outro avião com a velocidade de 800 km por hora vai gastar quanto tempo? Aí agora você tem que parar e pensar. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Se eu aumento a velocidade, o tempo acaba diminuindo, porque eu estou indo mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então, essas aqui são grandezas inversamente proporcionais. E aí, ao invés de multiplicar cruzado, nós vamos multiplicar reto. Então, vai ficar 800 vezes o x. Eu sempre gosto de escrever primeiro aqui tem o x, vocês perceberam isso? Tá? Que é o x fica na minha esquerda, é igual ao 20 vezes o 600. O 20 vezes o 600. Então, 20 vezes o 600 dividido pelo 800, corta 0, 0, corta 0, 0. O x ficou 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 dá 15, e aí é minutos, porque o x estava na coluna dos minutos. Tranquilo aqui, gente? Beleza, hein? Vamos para o próximo. Então, aprendeu quando foi... então, diretamente, multiplica cruzado, inversamente, multiplica reto. Acabou. Operários, 24 operários. Então, eu tenho operários... 24 operários fazem uma obra em 5 dias. Em quanto tempo, ou seja, em quantos dias, 40 operários vão fazer a mesma obra. Gente, operário e dia. Quanto mais operários, imagina que você tem mais operários, vai ser mais dias ou menos dias? Mais operários vai ser menos dias. Eu tenho mais gente trabalhando, consigo fazer o serviço mais rápido. Vou multiplicar reto, ó. 40 vezes o x é igual a 24 vezes o 5. Eu prefiro fazer multiplicando primeiro. Então, vamos lá. 24 vezes 5 dá 20, sobe o 2, daqui dá 10, 12, 120. 40x é igual a 120. X é 120, dividido pelo 40, cortou 0 com 0. Vai dar 3 dias. Faz todo sentido, né? Repare que aumentou os operários, diminuiu os dias. Igual foi no exercício anterior. A gente aumentou a velocidade, ó, o tempo foi de 20 para 15 minutos, diminui, tá? Então, é sentido contrário aqui, né? Inversamente proporcional. Beleza? Para a gente finalizar essa aula, um muro é feito em 12 dias. Então, eu tenho dias, 12, e tenho aqui homens. 7 homens. Em quantos, né? Em quantos dias, né? 3 homens farão, então 3 homens vão fazer em quantos dias? X, eu não sei quantos dias, X. Homens e dias, você já deve estar pensando, essa aí é de novo uma inversamente proporcional, porque quanto mais dias, menos homens eu preciso para fazer o serviço. Então a gente vai multiplicar reto, 3x é igual a 7 vezes 12, o x é 7 vezes o 12, eu já vou passar o 3 dividindo, aqui eu já estou vendo esse 12 por 3 dá 4.
aí fica só 7 vezes 4, a gente sabe que é 28. Tá boa? Tá em dia, gente? Espero que sim, hein? Então é isso, gente, tá falado. É só isso e até a próxima. Abraço para vocês.